inicialmente, fazer a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Logo depois de ter professado a fé no Espírito Santo, o credo professa a fé na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Há um vínculo profundo entre essas duas realidades de fé, o Espírito Santo e a Igreja. A Igreja não tem outra luz senão Jesus Cristo e depende também inteiramente do Espírito Santo, que é a fonte e o doador de toda a santidade da Igreja. Crer na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica é inseparável da fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Os textos do Novo Testamento nos afirmam que o Espírito Santo é doado a toda a Igreja. Caso contrário, os cristãos seriam incapazes de rezar a Deus como Pai e ser uma comunidade de fiéis unidos em comunhão devido à presença do Espírito Santo em todos. Ouçamos 2 Coríntios 13, versículos de 11 a 13. Por fim, irmãos, vivei com alegria. Tendei à perfeição, animai-vos, tende um só coração, vivei em paz, e o Deus de amor e paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros no ósculo santo, todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Na linguagem popular, normalmente igreja designa o templo ou o lugar onde o povo de Deus se reúne. No entanto, o termo igreja vem do grego ek kalein, significando chamar, convocar ou simplesmente convocação. Designa assembleias do povo, geralmente de caráter religioso. Era o termo usado no Antigo Testamento para designar a assembleia do povo eleito que se encontrava diante de Deus na Assembleia do Sinai, a fim de receber as tábuas da lei e ser constituído por Deus como seu povo santo. Assim, denominou-se igreja a primeira comunidade dos que seguiram Jesus, herdeira dessa assembleia. Por isso, a igreja cristã é a assembleia litúrgica ou comunidade local ou universal dos seguidores de Cristo. Igreja é o povo que Deus reúne no mundo inteiro. Está presente nas comunidades locais e se realiza na Assembleia Litúrgica, sobretudo eucarística. A Igreja vive da Palavra de Deus e do corpo de Cristo. Assim, ela mesma se torna corpo de Cristo. Na Sagrada Escritura, encontramos várias imagens e figuras interligadas pelas quais a revelação fala do mistério inesgotável da Igreja. Essas figuras, no Antigo Testamento, fazem referência ao povo de Deus. Já no Novo Testamento, acentua-se mais o fato de ser Cristo o cabeça desse povo, como está em Efésios, capítulo 1, versículos de 20 a 23. É o mesmo poder extraordinário que ele manifestou na pessoa de Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o sentar à sua direita no céu, acima de todo principado, potestade, virtude, dominação e de todo nome que possa haver neste mundo como no futuro. E sujeitou a seus pés
todas as coisas e o constituiu chefe supremo da Igreja, que é o seu corpo, o receptáculo daquele que enche todas as coisas, sob todos os aspectos. Em torno desse centro agrupam-se imagens tiradas da vida pastoral, da vida dos campos, dos trabalhos de construção, da família ou de festividades como o casamento. Ouçamos João 10, versículos 14 a 16. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem a mim, como meu Pai me conhece e eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Assim, a Igreja é chamada de rebanho, em que Cristo é o pastor da Igreja, como vimos no trecho do Evangelho de João. Outras vezes, a Igreja é chamada de vinha, em que o Pai é o agricultor e Cristo é a vide, onde os ramos perfeitos podem dar frutos. Ou ainda é chamada de construção de Deus, da qual o próprio Cristo é a pedra angular. São Pedro acrescenta que nós somos pedras vivas, edificadas nessa terra. Ouçamos 1 Pedro 2, versículo 5. E quais outras pedras vivas? Vós também vos tornais os materiais deste edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Sem dúvida, a história da salvação vivida pelo povo de Israel foi uma preparação para a vinda de Jesus. Do mesmo modo, podemos dizer que a Assembleia do Sinai, isto é, o povo convocado por Deus para viver uma aliança, foi uma preparação para que a partir de Cristo se formasse a Igreja. Jesus iniciou a sua Igreja pregando o advento do reino de Deus prometido nas Escrituras. O germe e o começo da Igreja foram um pequeno rebanho que Jesus veio a convocar em torno de si, como consta em Lucas, capítulo 12, versículos de 32 a 34. Não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Vendei o que possuís e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se gastam, um tesouro inesgotável nos céus, aonde não chega o ladrão e a traça não o destrói. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Esse pequeno rebanho constituiu a verdadeira família de Jesus. Aos que assim reuniu, ensinou uma maneira nova e também uma oração nova, uma nova forma de viver. O grupo, organizado por Jesus, já tinha uma estrutura central. Pedro era o coordenador. Seguiam depois os 11, entre eles o escolhido Matias, e os demais discípulos que participaram da missão de Cristo e de sua sorte final. A partir da experiência do ressuscitado e, de modo concreto, a partir de Pentecostes, os apóstolos foram os primeiros anunciadores e testemunhas do Cristo. É com eles que nasce a Igreja. A partir de Pentecostes, a Igreja, então, se manifestou publicamente e começou a difusão do Evangelho pela pregação. O Espírito Santo dota e dirige a Igreja mediante os diversos dons hierárquicos e carismáticos. Ouçamos Mateus capítulo 28, versículos 19 a 20. E depois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Por sacramento se entende um sinal visível que produz a graça invisível de Deus. E é isso que acontece na Igreja, um povo perfeitamente visível que tem como missão anunciar o Cristo invisível, mas presente e atuante na fé. Por isso a Igreja é sacramento de salvação. A Igreja é, ao mesmo tempo, humana e divina, porque formada de homens santos e pecadores, ela é humana com características de santidade e de pecado ao mesmo tempo. É divina porque foi fundada por Cristo e santificada pelo Espírito Santo que a governa e orienta ao longo da história. Ela é uma sociedade organizada e corpo místico de Cristo. Tem uma estrutura hierárquica claramente definida, cada um com sua missão específica em graus hierárquicos bem diferenciados. O Papa, os bispos, os sacerdotes, os religiosos e religiosas e os leigos e leigas. Porém, ao mesmo tempo, a Igreja é corpo místico, uma realidade invisível que recebe sua força de Deus. A Igreja é uma assembleia visível e uma comunidade espiritual, visível na história, ao mesmo tempo uma comunidade espiritual, pois o que une essa assembleia é o Espírito Santo, presente e atuante em todo batizado. Ouçamos Mateus capítulo 18, versículos 19 a 20. Digo-vos ainda isto: se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, o conseguirão de meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Uma igreja terrestre, enriquecida com os bens celestes, vive no mundo, sente as angústias e aspirações da humanidade, busca soluções e segue peregrina na história, tentando transcendê-la. Ouçamos 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 1 a 2. Por isso, não desanimamos deste ministério que nos foi conferido por misericórdia. Afastamos de nós todo procedimento fingido e vergonhoso. Não andamos com astúcia, nem falsificamos a palavra de Deus. Pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos à consciência de todos os homens diante de Deus. Como já falamos anteriormente, o sacramento exprime o sinal mais visível da realidade escondida de salvação. Nesse sentido, Cristo é um mistério de salvação, pois não existe outro mistério de Deus a não ser Cristo. A obra salvífica de sua humanidade santa e santificante é o sacramento de salvação que se manifesta e age nos sacramentos da Igreja. Os 7 sacramentos são os sinais e os instrumentos de salvação pelos quais o Espírito Santo difunde a graça de Cristo. A Igreja contém, portanto, e comunica a graça invisível que ela significa. Nesse sentido, ela é chamada de sinal ou sacramento de salvação. A Igreja é em Cristo como que o sacramento da íntima união dos homens com Deus e assim a unidade de todo o gênero humano, visto que a comunhão entre os homens está enraizada na união com Deus. Ou seja, a Igreja é também o sacramento da unidade do gênero humano.
À primeira vista, isso parece uma utopia, mas essa unidade já começou, pois a Igreja congrega homens de todas as nações, raças, línguas e povos. Ouçamos Apocalipse capítulo 7, versículos de 9 a 10. Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda a nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão, e bradavam em alta voz: a salvação é obra de nosso Deus, que está assentado no trono e do Cordeiro. Quando dizemos que a Igreja é povo de Deus, é importante acrescentar que esse povo tem características que o distinguem nitidamente de outros grupos religiosos, políticos e culturais. É um povo de Deus graças ao batismo, uma raça eleita, um sacerdócio régio e uma nação santa, como está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículos de 9 a 10. Vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou à sua luz maravilhosa. Vós, que outrora não erais seu povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que outrora não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pelo batismo, nos tornamos membros desse povo, que tem como cabeça Cristo. Nos membros desse corpo reside o Espírito Santo, e por isso pode ser chamado de templo ou moradia de Deus. Sua lei é amar como Cristo nos amou. Ouçamos João, em seu capítulo 13, versículos de 34 a 35. Dou-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos tenho amado, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A missão da Igreja é ser sal da terra e luz do mundo, como encontramos no relato de Mateus 5, versículos de 13 a 14. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. E, finalmente, a meta da Igreja é o reino de Deus. Este reino já foi anunciado pelo próprio Deus e cabe a todos nós estendê-lo mais e mais, até que no fim dos tempos seja consumado por Deus. No símbolo, confessamos a única Igreja de Cristo com 4 atributos inseparavelmente ligados entre si, indicando seus traços essenciais e sua missão, que são o de ser una, santa, católica e apostólica. Quando dizemos que a Igreja é una, estamos afirmando que Cristo fundou um só povo, tem só uma esposa e um corpo. O Espírito Santo que habita nos cristãos plenifica e rege toda a Igreja, realiza esta admirável comunhão dos fiéis e os une intimamente a Cristo. Ele é o princípio de unidade da Igreja. Entretanto, afirmar que a Igreja é una não significa dizer que todos os seus membros são iguais, isto é, uniformes no seu pensar e no seu agir. O que se pretende é a unidade no essencial,
vivido na diversidade dos povos e das culturas. Em toda parte há divisões, e também no seio da Igreja de Cristo. As rupturas acontecidas ao longo da história por heresia, apostasia ou cisma são feridas abertas e não aconteceram sem os pecados dos homens. A Igreja reconhece que os cristãos nascidos em comunidades surgidas dessas rupturas não têm culpa dos erros do passado e são também renascidos pelo batismo. Estão incorporados em Cristo, são cristãos e merecem ser tratados como irmãos do Senhor. Há hoje um esforço muito grande no sentido de superar essas rupturas e voltar à unidade dos filhos de Deus. Ouçamos Efésios, em seu capítulo 4, versículo de 3 a 6. Exorto-vos, pois, prisioneiro que sou pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados, com toda a humildade e amabilidade, com grandeza de alma, suportando-vos mutuamente com caridade. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. A Igreja é santa porque Jesus Cristo a santificou. Uniu-a a si como seu corpo, cumulando-a com o dom do Espírito Santo para a glória de Deus. A Igreja é, portanto, o povo santo de Deus, e seus membros são chamados santos, como consta em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 13. Ananias respondeu: Senhor, muitos já me falaram deste homem. Quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém? É na Igreja que está depositada a plenitude dos meios de salvação, e é nela que nós adquirimos a santidade pela graça. Mas a Igreja, enquanto formada por homens pecadores, é também pecadora, isto é, está sempre necessitada de penitência e renovação. Todos os seus membros, inclusive os ministros, precisam constantemente reconhecer-se pecadores, pois o joio do pecado continua ainda a mesclar-se com o trigo do Evangelho. A Igreja reúne pecadores presos pela salvação de Cristo, mas ainda em vias de santificação. A palavra católico significa universal. Portanto, a Igreja é católica porque é enviada em missão por Cristo à universalidade do gênero humano. Ouçamos Mateus, capítulo 28, versículo 19. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa Igreja Universal está em todo o mundo, sob a coordenação de um Papa em colegialidade com os bispos. Em cada diocese do mundo encontramos uma igreja particular, isto é, uma parcela do povo de Deus coordenada por um bispo em comunhão com seu presbítero. Mas essa igreja também é católica, porque está em comunhão com a Igreja de Roma. Pertencem à Igreja Católica todos aqueles que, tendo o Espírito de Cristo, aceitam a totalidade de sua organização e todos os meios de salvação nela instituídos, e, na sua estrutura visível, regida por Cristo, através do Sumo Pontífice e dos bispos, se unem com ele pelos vínculos da profissão de fé, dos sacramentos, do regime e da comunhão
eclesiástica. A Igreja é apostólica porque foi fundada sobre os apóstolos. Isso significa que ela foi e continua sendo construída sobre o fundamento dos apóstolos, testemunhas escolhidas e enviadas em missão pelo próprio Cristo. Ela conserva e transmite, com a ajuda do Espírito Santo, o ensinamento e as palavras ouvidas da boca dos apóstolos. Ela continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos até a volta de Cristo, graças aos que a eles sucedem na missão pastoral. O Colégio Universal dos Bispos, assistida pelos presbíteros, em união com o sucessor de Pedro, pastor supremo da Igreja. Ouçamos o que nos diz Mateus em seu capítulo 16, versículos de 18 a 19. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. A seguir, teremos um tempo para ouvir vocês. Fiquem à vontade para tirar dúvidas, fazer comentários, acrescentar algo ou compartilhar um depoimento sobre o que foi apresentado a respeito da nossa igreja.